Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre região Sudeste. Desta vez, nós vamos retomar a partir da página 350, na parte que fala sobre população, a população da região Sudeste. Então, algumas imagens que eu coloquei aqui é porque eu achei bem melhores do que as que estão no livro, então preferi. Bem, o Sudeste, né, tem a maior população brasileira, é a mais populosa do Brasil, né, e é 42% da população. Então, é onde está também a economia mais desenvolvida, a gente vai ver mais à frente. E se tratando de população, o Sudeste recebeu, né, uma grande quantidade de imigrantes, né, italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, que vieram, né, que estiveram no período da produção de café, ou seja, daquele ciclo do café. Dentre os 4 mais importantes, pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café, então, foi exatamente nesse período que eles chegaram, né, estiveram na região Sudeste. Mas só a partir de 1950, né, que a população, a partir da urbanização e com as primeiras indústrias, foi que a população foi se ampliando os seus serviços, né, os serviços e a questão também do comércio. E isso fez com que a taxa de mortalidade infantil caísse, a qualidade de vida começou a melhorar, como também a expectativa de vida. A migração na região Sudeste, em 1930, antes um pouquinho, né? Estava no início do crescimento da industrialização, aconteceu aquela migração interna. Como assim? Pessoas de outras regiões, como por exemplo Nordeste, foram até a região Sudeste em busca de melhores condições de vida. Essas pessoas trabalhavam, né, nas lavouras de café também, até e em outras atividades, né, como construção civil, até chegarem as primeiras indústrias. Quando elas viram que já as indústrias já não estavam mais conseguindo, né, elas não se sentiam mais parte, porque elas já não sabiam operar as máquinas novas, as novidades que estavam chegando. Aí muitos até voltaram, né, para as suas regiões. A região em si, a região Sudeste, ela tem, né, pelo gráfico que o gráfico mostra aqui, esse gráfico é de 2010, a sua população urbana maior que a rural, tá? Então, apenas 7% da população vive em áreas rurais, né? E essa migração toda, né, ela foi perdendo força a partir do século XXI. Por quê? Porque as outras regiões, Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, também se industrializaram, também tiveram suas fronteiras agrícolas expandidas, e isso fez com que as pessoas, é como se fosse assim, as pessoas já não estavam mais precisando ficar na região Sudeste. Então, muitos voltaram, que é a migração de retorno que a gente já viu, muitos voltaram para o Nordeste de volta. Então, região Sudeste, para a gente pegar aqui a distribuição, né, entre os 4 estados, nós podemos ver no mapa que está no livro de vocês na página 351, a gente pode ver que os pontinhos mais escuros, as áreas mais escuras, são as áreas que têm mais pessoas, onde estão localizadas exatamente nas regiões metropolitanas, principalmente nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também Vitória, que é bem menor, no caso, né? Vitória é a capital do Espírito Santo. E aqui eu trouxe aqui esse gráfico, ele vai mostrar exatamente São Paulo, 52% da população. Quem vem em segundo? Minas Gerais, com 23%. Rio de Janeiro, com 19%. E Espírito Santo, 6%, né? Então, mostra essa distribuição da população, né, dentro da região, entre os 4 estados.
Vamos aqui para os aspectos econômicos. Então, o Sudeste, nós já sabemos que é a região mais populosa, é o maior centro financeiro e tecnológico do país, foi onde começou toda a questão da industrialização, né, onde as primeiras universidades e os centros de pesquisa também. Então, devido a essa boa infraestrutura, transporte, né, essa metrópole, Rio-São Paulo principalmente, né, se tornou região de influência, inclusive internacional. Mas, como o texto deixa claro, né, muitas pessoas nessa região vivem em situações, em condições precárias de habitação e renda. O desenvolvimento industrial. Eu trouxe aqui uma imagem, né, de uma indústria, né, e o texto fala que as principais indústrias, né, estão concentradas entre as siderúrgicas, metalúrgicas, mecânicas, alimentícia e de alta tecnologia. No caso aqui, né, envolvendo toda a questão da robótica, a imagem mostra mais essa questão da alta tecnologia. E todas as indústrias, né, elas correspondem a 58% do PIB gerado pelo setor industrial do país. Então, é uma grande participação do setor industrial para o país, ou seja, é onde estão localizadas as principais e as maiores, né, indústrias. Mas aí, falando de cada uma separadamente, vamos falar da indústria extrativa. A indústria extrativa é aquela indústria que ela vai beneficiar produtos vindo do extrativismo. Pode ser vegetal, animal, mineral. No caso aqui, eu trouxe uma imagem do café, né, da produção do café, em que o beneficiamento desse grão é numa indústria, e é uma indústria, no caso, que da agroindústria, porque nunca vamos confundir, já falamos sobre isso. A agricultura é diferente de extrativismo vegetal. O café é uma agricultura, é uma coisa que é cultivado, não é encontrado na natureza e é só extraído, não, tá? Nós podemos, no caso aqui do café, é uma indústria da agricultura, então é uma agroindústria. E falando aqui da indústria extrativa, eu trouxe aqui uma imagem, né, da base, né, de produção de petróleo na bacia de Campos, né, que está localizado se estende desde Vitória, no Espírito Santo, até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Então é naquele trechinho ali, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né, no litoral. Então a indústria extrativa da região sudeste é de petróleo, gás natural e também de ferro, ou seja, os minérios de ferro, toda a região do quadrilátero ferrífero que eu estou trazendo aqui. Então, quadrilátero, essa figura, exatamente pega essas cidades, Belo Horizonte, Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto. Então, essa região forma a região chamada quadrilátero ferrífero, que é a área produtora desse minério principalmente, e onde estão localizadas as indústrias extrativas minerais desses produtos, tá? Então, aqui a gente está trazendo de uma forma geral. Só tem minério em Minas Gerais? Não. São Paulo também tem, mas principalmente nessa área aqui. Ainda dentro dessa questão dos minerais, eu trouxe aqui uma imagem de uma barragem de rejeito. Acho que vocês já ouviram falar, inclusive pelos jornais, a barragem de Mariana, a barragem de Brumadinho. A barragem de rejeitos, ela faz parte de toda essa estrutura industrial extrativista mineral. Então, o ferro, o ouro, os produtos minerais, eles são extraídos e eles são como se, a grosso modo falando, lavados. Então, eles são lavados, eles são limpos nessas lagoas, né, nessas barragens, e aí aqueles restos, por isso o nome rejeitos, aqueles restos, eles são acumulados em um lago, né, em uma barragem, um barramento de terra, para que eles fiquem naquele local, para que não seja jogado, para que o resto desses minérios não seja jogado no meio ambiente. Então, por isso que é feita essa barragem de rejeitos. E o que aconteceu?
devido a uma falta de manutenção nas paredes, né? Deixa eu mostrar aqui. Nas paredes, né? Aqui, ó. As paredes dessa barragem, essas áreas aqui, essas linhas aqui, né? Entre elas, tem uma estrutura que elas têm que ser monitoradas para saber se não está tendo nenhum vazamento. E o que aconteceu aqui no Brasil, né? Diferente de alguns outros lugares, é que a empresa responsável não fez não diz que fazia, mas a gente está considerando que foi nos passado através de jornal. Eles não fizeram, né? As pessoas não tiveram o cuidado, né, de fazer essa manutenção e de repente a barragem, né, rompeu. Quando acontece o rompimento, é exatamente o que acontece? Rompe aquele barramento. Então é lama que se mistura com o barramento e vai descendo e vai devastando plantação, casas e tudo que tem à frente, tá? E isso foi bem recente. Esse rejeito que foi derramado caiu nos rios, agrediu, né, não só o solo, mas também algumas espécies aquáticas também, né, como a gente acompanhou. Eu até tentei pegar um vídeo aqui do exato momento do rompimento, mas não deu certo para eu colar aqui no slide. Então, fica por conta da curiosidade de vocês de olharem no YouTube, vocês colocam rompimento da barragem de Brumadinho que vocês vão ver lá, tá ok? Agora nós vamos falar nós falamos, né, dessa questão, né, da agropecuária, da indústria. Agora nós vamos falar de um outro setor, o comércio. Nós vamos falar de um setor econômico também, mas um setor mais voltado para a questão que diz respeito ao terceiro setor da economia. Olhando aqui outra página do livro, já ia falando outra coisa. Então, nós vamos falar do terceiro setor da economia, né? E do quarto. Terceiro, comércio, e o quarto, serviços. Vamos falar mais à frente. Então, o terceiro setor, que é o comércio, ele é bem diversificado. Aqui eu estou trazendo uma imagem que talvez vocês nem sei se já ouviram falar, mas existe um espaço de comércio no Rio de Janeiro chamado Saara. É a mesma estrutura da 25 de março. Muitas lojas, muitas barraquinhas, muita venda de roupa, de tudo enquanto. E a movimentação é exatamente essa que eu estou trazendo aqui na imagem, né? E aqui eu trouxe foto da 25 de março, que representa muito bem o comércio na região sudeste, porque cada estado ele tem uma característica maior. Quando a gente fala em turismo, em praia, geralmente se lembra de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quando a gente vai falar de culinária, de minério, a gente já lembra de Minas Gerais. Quando a gente fala em comércio, só lembra da 25 de março em São Paulo, tá? Mas todos esses estados têm, mas tem uns que se destacam bem mais. Então, a atividade comercial é muito intensa, né? De vários tipos de produto, né? Como mostra a imagem. Aqui eu trago uma imagem do quarto setor, que é o setor de serviços, aqui eu estou trazendo dos serviços financeiros, que são as bolsas de valores. Aqui eu trago uma imagem da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. Então, como é a região mais desenvolvida economicamente, então lá é onde acontecem todas as negociações e todas as transações econômicas. Né? Quem dá a referência, né, do Brasil para o mundo. E aí o texto fala, né, de diversas paisagens, das desigualdades que tem. Que embora o Sudeste tenha toda essa aglomeração, né, moradias de terrenos irregulares, porque tem as áreas mais, né, elevadas, mas, como a página 354 mostra, ao tempo em que você tem bairros de grandes prédios no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem áreas de favela, né, logo do lado. Quem já foi no Rio, né, quando a gente caminha naquela orla ali, Copacabana, Leblon, à medida que você vai andando, você já vê de longe uma favela. Se eu não me engano,
Não é São Conrado, eu esqueci. Vidigal, se não me engano é Vidigal. Não lembro bem dos nomes, eu passei, foi uma viagem assim, que eu só tava olhando, eu quase nem perguntava os nomes. Mas assim, você vê, de onde você tá, do Leblon você vê. Então, tem essas desigualdades no Sudeste. Geralmente, Minas Gerais é o estado que a gente não consegue ver muito essa desigualdade. Praticamente, o estado de Minas Gerais é uma capital bem diferenciada, no caso Belo Horizonte, porque ela além de ter áreas bem arbóreas, muitas áreas verdes, são grandes prédios juntos com áreas verdes. Então, a paisagem de Minas Gerais é aquela paisagem, um urbano misturado com uma paisagem bem arbórea. Então, você não consegue ver tanto essa estrutura de favela. Mas sim, também tem áreas em Belo Horizonte que tem sim áreas de favela. Não é o maior destaque, na verdade, né? Então, com relação às questões ambientais, né? Eu estou trazendo aqui, principalmente, a questão do turismo, né? Que é também um serviço, faz parte do quarto setor, né? Que é o setor de serviços de turismo. Aqui eu trouxe a imagem do Espírito Santo, né? De Vitória, onde liga, tem uma ponte que liga, né? Vitória eu acho que eu esqueci o nome da cidade, se não me engano, é Vila Velha. Esse sim, mas liga a capital a outra cidade. Então é um ponto turístico. Tem aqui essa orla, né? Onde, junto com Rio de Janeiro, são áreas em que, quando se trata de praia, se fala muito em Vitória e Rio de Janeiro. Então, esse litoral, essa ligação Espírito Santo e Rio de Janeiro, é um litoral bem com áreas bem acidentadas, como mostra a imagem aqui. Já o meu querido Minas Gerais, né, que é para mim o melhor estado, ele já tem um turismo um pouco mais voltado para o ecológico. Aqui eu trouxe uma imagem de Capitólio, né, que é onde está localizado o Lago Furnas. Então, devido à estrutura geológica, né, o aspecto do relevo na região de Minas Gerais, que são mais áreas de serra, tem muita cachoeira, gente. Quase todas as cidadezinhas têm uma cachoeirinha bonitinha, tem algo assim que é uma visão muito linda. Então, o turismo para Minas Gerais geralmente são esses. Não é praia, não tem praia, é a única capital do Sudeste que não está à beira-mar, é Belo Horizonte, mas ela tem essas áreas lindas assim, cachoeiras, lagos, tudo muito verdinho, tudo muito bonitinho. Então, Capitólio é uma região muito, uma estrutura de cânion, né, essas paredes, e é uma região turística muito visitada. Além disso, nós temos também, né, no querido Minas Gerais, o turismo diferenciado, que é um turismo histórico, representado pelas cidades de Tiradentes, representado por Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana. Então lá estão localizadas onde tudo começou da questão da descobrimento do Brasil. Lá está o Museu da Independência, lá está localizado as igrejas mais antigas, onde Tiradentes, ainda hoje tem a praçazinha onde Tiradentes foi executado. Então, é maravilhoso, é um turismo totalmente diferenciado, né? Quem vai não se arrepende também. E em relação à culinária, né? Eu trouxe aqui algumas imagens, mas o destaque, né, é uma imagem de cada um camarãozinho, então, e a feijoada, que representa Minas Gerais. Então, cada lugar, né, a pizza, né, que representa São Paulo. Então, cada lugar desse aqui, ele traz um pouco do que é a questão da culinária. Sabemos que tem como patrimônio, né, nacional o pão de queijo, por exemplo, em Minas Gerais, e outras iguarias. Então, quando se fala em culinária do Sudeste, geralmente se lembra da região de Minas, por causa do queijo Minas, queijo canacha e todas essas iguarias. O texto também fala sobre as questões, todas essas questões, né? Todas essas áreas aqui
né, que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e Espírito Santo, né, que são áreas mais elevadas, áreas planálticas, não são serras, a gente chama de serra, mas não são serras em si, são áreas que também sofrem, né, com as questões, né, do desmatamento, com a questão de deslizamento. Então, os problemas ambientais, eles existem, não adianta. Inclusive, na página 355, o texto traz uma imagem, né, num período de chuva, lixo acumulado nas vias, né, de uma rua no Rio de Janeiro. Então, toda essa situação, ela existe e a gente não tem como negar. Eu trouxe aqui beleza, sim, mas tem o lado ambiental que, como em todo lugar do Brasil, sofre do mesmo jeito. Então, gente, nós encerramos o capítulo sobre região sudeste. Próxima aula nós vamos ver região sul, porque é bem pequenininha, né? E como eu disse, para a última prova seria região sudeste e sul. Aqui eu trago a atividade, eu espero que vocês leiam o texto, assistam a aula e façam como vem fazendo, né? Alguns alunos têm feito e têm me enviado. Continue fazendo assim, tá? E qualquer dúvida nós estamos aqui. Um abraço e até mais.